E aí pessoal, meu nome é Roberto Bento, hoje eu vou falar um pouco sobre lombalgia. A lombalgia é uma dor que acontece na região lombar, que é a região inferior da coluna vertebral, e é um problema muito comum no dia a dia. A gente estima que mais ou menos 80% das pessoas vão ter alguma crise de lombalgia ao longo da vida. A coluna vertebral é o eixo principal do nosso corpo. E ali existem muitas estruturas como ligamentos, ossos, tendões e músculos que servem para conferir estabilidade para essa coluna. Se algum desses componentes não estiver funcionando adequadamente, o paciente pode ter dor. Esforços repetitivos, sobrecarga de peso, excesso de peso corporal, exercícios feitos de forma inadequada podem gerar sobrecarga nessas estruturas e isso vai levar ao desenvolvimento da lombalgia na maior parte das vezes. Com o passar do tempo, também é normal que algumas dessas estruturas vão sofrendo desgaste, um processo degenerativo que é natural do nosso corpo. E esse processo degenerativo pode levar ao aparecimento do sintoma de dor na região lombar. Além disso, existem uma série de doenças sistêmicas que podem cursar com esse tipo de sintoma, como por exemplo algumas doenças inflamatórias, algumas doenças infecciosas e até mesmo tumores. Também há uma diferenciação muito importante de fazer em termos de conceito, que é da lombalgia e da lombociatalgia, ou dor ciática. Esse é um termo que confunde muita gente. A lombalgia, como eu já mencionei, é uma dor localizada na região lombar, que é a porção inferior da coluna lombar, lá perto do bumbum. A lombociatalgia, na verdade, ela é uma dor na lombar que pode se irradiar para uma das pernas, em geral acometendo a perna toda. Quase sempre esse sintoma é unilateral, ou seja, não acontece ao mesmo tempo nas duas pernas. E esse tipo de situação vai acontecer quando ocorre a compressão de alguma estrutura neurológica, algum nervo, alguma raiz nervosa, ao longo da coluna. Em alguns casos de dor ciática, além da dor, o paciente também pode ter fraqueza ou perda de movimento da extremidade inferior. E esses casos são mais graves. O diagnóstico da lombalgia é feito quase sempre com base na história clínica e no exame físico. Na maior parte das vezes, só a avaliação médica já é suficiente para a gente diagnosticar. Mas em alguns casos a gente vai precisar fazer exames complementares. Em que casos que a gente precisa solicitar? Principalmente naqueles pacientes que têm lombalgia há muito tempo, que não melhora com o tratamento inicial, ou aqueles pacientes que têm algum sinal de alarme, por exemplo, febre, perda de peso, alteração neurológica, pacientes de uma idade mais avançada, pacientes que sofreram um trauma na região da coluna. Então, nesses casos, o exame de laboratório e o exame de imagem vão ser importantes para a gente descartar doenças graves que podem estar causando o sintoma de lombalgia. Em relação aos exames de imagem, é muito importante a gente ressaltar que eles nem sempre nos mostram a causa da dor lombar. E é muito comum que aconteça confusão na interpretação desses exames. Quando a gente está falando de exame de imagem da coluna, é importante ter muito cuidado na hora de interpretar os resultados. Nem sempre o que aparece no exame vai nos apontar a causa do problema, a causa da dor. A gente sabe que existe uma condição chamada dissociação clínica radiográfica. Se a gente pegar, por exemplo, uma população de 100 pacientes saudáveis, assintomáticos, e fizer ressonância nesses pacientes, a depender da faixa etária, a gente pode ter uma boa porcentagem de alterações no exame, como hérnias de disco, protusão discal, alterações de ligamento, alterações degenerativas das vértebras, e os pacientes não têm sintoma. Portanto, é muito importante essa diferenciação. Uma coisa é o que o paciente sente e outra coisa é o que vai aparecer no exame de imagem. E não necessariamente essas duas coisas estão correlacionadas. Em relação ao tratamento das lombalgias, a gente em geral divide em lombalgias agudas e lombalgias crônicas. As lombalgias agudas são aquelas que começaram há poucos dias ou poucas semanas. Esses quadros quase sempre vão resolver espontaneamente, em pouco tempo. A gente usa medicação sintomática como anti-inflamatório, analgésico, às vezes um pouco de reabilitação e repouso, e os pacientes melhoram. Nessa fase é importante saber que o repouso absoluto ele não é indicado, ou seja, o paciente que tem uma lombalgia aguda ele não deve ficar só na cama esperando passar. A gente sabe que esses pacientes costumam piorar do quadro se ficam só deitados. Então a gente indica um tipo de repouso que a gente chama de repouso relativo, ou seja, o paciente tenta na medida do possível fazer as suas atividades sem sobrecarregar a coluna. Já para as lombalgias crônicas, é importante em primeiro lugar tentar identificar a causa.
Às vezes a gente consegue identificar e às vezes não consegue. Quando a gente não consegue, a gente chama isso de lombalgia crônica inespecífica. Esses casos podem ser mais difíceis de tratar, mas em geral a gente indica reabilitação, fortalecimento, alongamento, cuidado com postura, perda de peso quando o paciente está acima do peso e em alguns casos é preciso usar medicamento para aliviar o sintoma daquele paciente. É importante mencionar que somente 1 a 2% dos casos de lombalgia vão precisar de tratamento cirúrgico. Portanto, 98 a 99% dos pacientes com essa condição vai conseguir melhorar somente com tratamento clínico e reabilitação e essas medidas que eu acabei de mencionar. Por fim, é importante falar de algumas coisas para prevenir a dor lombar, porque a gente sabe que é melhor prevenir do que depois ter que tratar. Por exemplo, uma manutenção de um peso corporal adequado é super importante para a gente não sobrecarregar a coluna. Uma prática regular de atividade física também, porque quando a gente fortalece os músculos do tronco, a gente ajuda a coluna a dividir o peso. Uma coluna que tem músculos fortes para sustentar, ela acaba sendo menos sobrecarregada. No dia a dia, é muito importante você observar a postura no trabalho ou mesmo nas atividades recreativas. Lembrar que é sempre melhor usar os joelhos para abaixar do que usar a coluna para pegar, por exemplo, um objeto pesado no chão. E se você começar a sentir algum sintoma, não fique esperando muito tempo para procurar avaliação, porque às vezes esse sintoma pode se cronificar e aí fica mais difícil de tratar. Pessoal, então esse era o recado que eu tinha para dar para vocês. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado a entender um pouco mais sobre essa doença. Se você ou algum conhecido tiver um sintoma desses, tem que procurar avaliação médica para entender melhor o que está acontecendo.